Boa noite, mulherada! Bora começar aqui nossa live de hoje, que é como estabelecer limites depois da separação na relação com o ex-cônjuge e também como dizer aos filhos, né? Comunicar aos filhos a separação, como lidar com os filhos, como abordar, na verdade, como conduzi-los. Então, bora começar, que já deu 7 horas. Eu vou chamar a Ana enquanto vocês vão entrando. Ué, a live já. A Ana já tá aqui. Bora chamar ela. Pera aí, gente, que é minha primeira vez como entrevistadora. Acho que. Aqui. Deixa eu ver como é que eu chamo ela. Ah, ela pediu pra participar. Ok. Vamos ver se ela entrou já, hein, gente. Aí, tudo bem, Tá Ana? indo? Acho que foi, né? Sou, tudo certo, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Aqui deu uma Então, chuva Ana, forte agora. Tô no Rio de Janeiro, né? Você também, né, Pri? eu tô também, mas aqui eu não tô sentindo. Caiu uma chuvinha, mas não foi muito forte. Você Aqui, tá onde? aqui choveu bastante, estou na Zona Norte. Choveu bastante e a luz começou a ir e voltar. Já piscou algumas vezes. Então, se eu sumir, foi porque a luz foi embora de novo. Tudo certo, tudo certo. O universo vai conspirar. Ana, acabou que, olha, a minha experiência aqui com live eu já fui entrando e já vi você, já fui te chamando e acabei não te apresentando direito. Mas então, a Ana está aqui como minha convidada hoje, Ana Cláudia Lourenço. Ela é psicóloga e master coach e a gente vai então bater um papo, né? Vamos trocar umas figurinhas aí sobre a questão da separação. Ela tem umas histórias de separação de 2 relacionamentos. Ela vai compartilhar com a gente e também trazer um pouco já da parte profissional, de como conduzir a situação, inclusive com o ex-marido e com os filhos. Ana, então conta pra gente um pouquinho da tua história, pra gente ficar por dentro. Então, bom, me apresentar, né? Como você falou, sou psicóloga, master coach. Minha carreira vem de 20 anos de recursos humanos. Em 2016, eu saí desse mundo corporativo e comecei a trabalhar como profissional liberal, que dizem, né? Como empreendedora atualmente, como psicóloga e agora mais recentemente, mais profundamente como Master Coach. E hoje trabalho com foco em autoconhecimento, né? Voltado para a organização e para a produtividade. Bom, isso eu falei um pouquinho de mim. Agora, pegando o assunto que nos traz, né, para essa conversa. Vou dividir um pouco com vocês a minha história de vida, tá? Porque cada pessoa tem uma história de vida diferente. Então, assim, eu posso falar aquilo que eu fiz para mim e que funcionou, né? E estou dividindo aqui com vocês. Bom, eu tive o meu primeiro casamento, eu casei com 20 e poucos anos, 21, eu acho. Tive um filho, e quando esse filho, fiquei 5 anos casada. Mais ou menos com 4 anos de relacionamento a gente teve um bebê. E quando ele estava com 10 meses, nós nos separamos. Por que nós nos separamos? Eu acredito que a gente se gostasse ainda, mas ele tinha propósitos de vida completamente diferentes dos meus propósitos. Ele tinha horários de trabalho completamente diferentes dos meus horários de trabalho. Então, o que acontecia? Eu acabava viajando sozinha, eu acabava frequentando festas de família sozinha, e aquilo eu não gostava, não era aquilo que eu queria, e era aquilo que ele queria, era o trabalho que ele desejava fazer. Então, eu não satisfeita com aquilo, propus que então a gente, né, fosse cada um viver a sua vida, porque, na verdade, a gente já estava vivendo separado, porque ele tinha um Entendi, tipo de vida e eu tinha outro tipo de vida, né? Mas foi entendi. muito difícil, tá? O Matheus era muito pequenininho, 10 meses só.
Minha mãe ficava com ele durante o dia para eu poder trabalhar, mas minha mãe não me dava mole. Se eu dissesse que tinha alguma coisa para fazer depois do trabalho, festa de alguém, festa de algum amigo, ela perguntava: aceita criança? Eu dizia: não, eu sou adulto. Ela dizia: então volta para casa. Você tem uma criança. E eu voltava para casa, entendeu? Então foi um período muito difícil e senti muita falta também do relacionamento, né? Porque a gente não chegou a brigar, foi realmente uma... Peraí, não é essa vida que eu quero, você quer outra vida, eu quero outra vida. E somos amigos até hoje, tá? Então, você foi de comum acordo, é isso que você está querendo dizer? Ele concordou? Ele concordou, mas na verdade, ô Priscila, eu vejo que eu acho que isso acontece na maioria é o perfil do homem, eu acho. É muito difícil o homem pedir uma separação se não tiver um outro relacionamento, só pelo fato do relacionamento não estar bom. Certo. Entendeu? Então, se eu não conversasse na época, não teríamos nos separado. Entendi. Entendeu? Ele ia continuar levando no banho-maria. Ia continuar assim, ali daquele jeito, entendeu? Entendi. Mas houve não tô uma perguntando. aceitação mútua. Não houve uma briga, não houve, entendeu? Ele não ficou com raiva, nada disso, mas... não. Entendi. Entendeu? Porque isso é raro de acontecer, né, Ana? Em geral, uma parte não quer separar, né? E aí a coisa vai crescendo, porque além da tristeza, vem a raiva, vem todo aquele luto do. Não sei se você chegou. Vocês, como em comum acordo, chegaram a passar por essas fases do luto, da separação? Ou isso não aconteceu tanto? É o que eu te falei, eu tive 2 casamentos, né? Esse meu primeiro casamento, tive o meu filho. O que eu posso dizer de fase do luto, eu tive sim, quando eu deixava meu filho na minha mãe, e a rotina mudou. Quando a rotina mudou, eu senti muito, né? E aí, por mais que eu tivesse dado a ideia da separação, fica aquela questão assim, será que eu fiz a coisa certa? Como vai ficar o meu filho? Né? Porque assim, mas você vai se separar com uma criança pequena. Né? Mas a criança não pode prender casamento. Mas seus medos eram vinculados a ele. Vinculados ao filho. Ao filho. Vinculados ao filho, né? Como será que vai ser isso daqui para frente? Ele é muito pequenininho. Foi uma barra para mim também, que era tudo eu. Eu não sei se eu já comentei com você, mas ele nasceu de 8 meses e tinha muito refluxo no início. Então, ele tinha que mamar e eu tinha que ficar com ele no colo durante bastante tempo. Muitas vezes dormi sentada com ele no colo para não devolver, porque a válvula do esôfago ainda não estava formada. E aí, teve uma vez que, assim, que a gente já estava separado, ele já tinha 10 meses, mas a evolução do prematuro nesse primeiro ano, ela é um pouquinho diferente. E teve uma vez que ele colocou assim, o leite, devolveu o leite todo em mim, nele, na cama, no chão. Aí eu ficava com ele, fiquei com ele, levantava assim, e agora, garoto, o que eu faço? O que eu limpo, né? Eu limpo você, eu limpo o chão, eu limpo a cama, o que eu faço contigo? Então é uma dor, entendeu? É uma outra vida, é uma rodada aí de 360. Mas te trazendo uma outra colocação, assim, eu tive o meu segundo casamento, né? O meu segundo casamento, ele já tinha um relacionamento anterior e ele já tinha 3 filhos do relacionamento anterior, né? Que não eram mais crianças, já eram adolescentes e adultos. E depois de um tempo que a gente estava junto, bastante tempo, mais de 10 anos, ele me deixou. E foi embora. Não tive filhos com ele, né? E, nossa, foi muito pior essa segunda separação para mim do que a primeira. Por quê? Porque na primeira eu sentia que algo não estava bem. E na segunda eu não sentia que algo não estava bem. Entendi. Entendeu? Então, tá aí a importância aí para quem está casado ou para quem está se separando, observar como estava a relação ou como está a sua relação, né?
E depois que ele saiu de casa e que ele me falou até os motivos, e eu até dei razão para ele, eu trabalhava demais, eu não tinha tempo para nada, nem para ele, nem para nada. E aí eu comecei a ver que realmente ele estava certo no que ele falava. E não era só com ele, eu não estava tendo tempo nem para mim, nem para Uhum. mim, nem para meu filho, nem para minha mãe, nem para ninguém. Né? Então, Entendi. é muito importante durante o relacionamento a gente observar alguns sinais que às vezes passam batidos porque a gente não está com foco no relacionamento, a gente está com foco no trabalho, né? Sim, A gente com tem que certeza. trabalhar, né? Com Então, a gente está com certeza. foco em outro lugar e não está com o foco ali tão alerta. Então, essa minha separação do meu segundo marido foi muito ruim. Foi assim, emagreci bastante, pegou no meu momento de vida ruim também no trabalho. Foi muito complicado. Mas ele ficou 1 ano fora de casa e depois nós voltamos. E aí vem outra coisa importante que eu gostaria de dividir. Ele saiu de casa, ele não falou para mim que ele tinha outra pessoa, ele falou para mim que ele estava saindo de casa por um problema nosso, pontual nosso do nosso relacionamento. Só que, na verdade, depois de 1 ano, quando ele resolveu, né, me procurar de novo para a gente conversar, ele contou que ele tinha morado com outra pessoa, né, durante aquele tempo que ele estava fora. E aí você tem dois caminhos, né? Ou você esquece tudo e aceita de volta porque você gosta, ou você não aceita porque a pessoa não foi, naquele momento, clara com você, ou mentiu, ou alguma coisa assim. Por que eu tô te falando isso? Porque eu fiz a opção de aceitar. Eu aceitei de volta, né? Ele faleceu em 2021, hoje em dia eu sou viúva. Então eu aceitei de volta. Mas nunca mais toquei no assunto. Você conseguiu Acabou. botar uma. Isso é uma grande questão, né? Muita gente volta e não consegue lidar com aquela figura que entrou ali num determinado momento. E não vai dar certo se for assim. Se você, por toda vez, for jogar na cara aquilo que aconteceu, não vai dar certo. Por isso que eu falo, ou você não aceita, ou Mas aí você tem a questão da aceita. confiança, né? Como é que você volta a se relacionar com uma pessoa que, de alguma forma, você sentiu a confiança traída? E pelo que eu tenho visto, muitas mulheres estão pedindo a separação por esse motivo. Não só, não é o único, né? Mas em geral, como você falou, os homens acabam ficando porque eles vão levando e a mulher já tá nessa coisa de não querer ter tempo a perder, se tá ruim e não vai mudar, então a gente prefere se dar outra oportunidade. E aí acaba que essa questão da traição acaba aparecendo, porque o homem não teve coragem de romper antes. E depois, até, mesmo quando separa, a questão mesmo quando separa, o fantasma da traição continua rondando, né? É, Então, é caso a caso, né, Pri? Você tem que entender qual o teu relacionamento, né? E o que aquilo significa para você. Né? Por exemplo, aconteceu comigo uma vez. Ele saiu de casa, ele falou para mim que ele ia sair de casa, né? E aí, quando ele voltou, resolveu contar o que tinha acontecido e eu resolvi aceitar de volta, né? Não fez isso várias vezes. E eu aceitei várias vezes. Acho que não funcionaria comigo isso, entendeu? Uma vez tudo bem, outra vez não. E os motivos que ele me trouxe para a separação foram motivos que eu depois dei razão a ele. reconheceu, né? Entendeu? Então, eu acho que isso facilitou. Eu abri uma porta para que isso
acontecesse. Ah, mas eu escutei muito das minhas amigas. Mas a culpa é dele, que você não tem que aceitar. Ok, a culpa é dele. Foi ele que resolveu fazer isso, não fui eu. Mas eu também tenho uma parte da responsabilidade. Porque eu também abri uma porta. Eu também não dei atenção, né? Eu também não cuidei do relacionamento como eu deveria ter cuidado. Então, depois que a gente voltou, o relacionamento ficou bem diferente. Muito Entendi. diferente. A única coisa que eu acho que vale a pena pontuar também no que você está falando é assim, essa coisa da traição e da responsabilização. Na, na minha concepção, a traição, ela pode ser evitada, né? Todo mundo que está insatisfeito com o relacionamento sempre tem a opção de dizer, de comunicar ao seu parceiro que está insatisfeito antes de efetuar, né, a traição em si. Então, existe a opção, por mais que o carinho tenha sido insuficiente em casa, enfim, por pior que estivesse a relação, eu só faço questão de colocar isso, assim, a gente não pode transferir a responsabilidade da traição para outra pessoa traída, Porque né? você Senão vira aquela coisa outro. de... Exatamente, senão assim, a culpa do estupro vira da pessoa estuprada. E, Você tá né, e não é Sim. fazendo uma comparação grosseira, Não, mas você o que eu tá quero certo. dizer é que a gente consegue entender, assim, vamos dizer assim, explicar. O que você está dizendo é que você entende os motivos pelo qual ele fez. Mas o que eu estou tentando deixar claro aqui é que ainda que a gente compreenda os motivos, não justifica, né, ele ter chegado a fazer. Não, Sabe? Mas é importante a gente chegar e conseguir olhar também que tinha pontos da nossa parte para serem melhorados, embora isso não seja justificativa para o outro fazer alguma coisa que não estava combinada, não, né? por isso que... Então, Estou te interrompendo? Pode falar. não, pode falar. Por isso que eu te falei, cada relacionamento é um relacionamento. Neste meu relacionamento, ele me deu os motivos para ele sair, né? E ele pontuou. Quando ele pontuou, eu também pontuei os meus. Porque eu também não estava satisfeita com algumas coisas. Então, para a gente conseguir se relacionar novamente, eu teria que mudar nos pontos que ele levantou e que eu achei que eu deveria mudar, mas houve uma contrapartida também. Foi bom você entrar nesse assunto. Também teve que haver uma mudança do outro lado para que a coisa pudesse se encaixar. E quando eu falo assim que eu fiz uma autoanálise, é porque eu vi que quando ele me trouxe essa reclamação, eu vi que eu estava fazendo isso não só no meu relacionamento, mas também com outras pessoas de casa. Então, o que eu quero trazer aqui? É que a pessoa faça essa reflexão, que ela não se assuma culpada, como você disse, porque isso é muito ruim, né? Assim, a culpa é minha, agora ele foi embora, a culpa é minha. Não, isso não é muito isso. comum. Não Exatamente. é isso, entendeu? Mas que você reflita, a culpa foi minha? Não, cara, não foi. Não foi minha culpa. Se ele fez isso, é um problema dele, não cabe mais na minha vida e eu não quero mais. Entendeu? Então, eu tô falando nesse ponto justamente porque eu sei que muitas mulheres saem, tá certo. Saem por causa da traição e elas acabam, no fundo, se sentindo um pouco culpadas porque socialmente, né, as mulheres acabam sendo responsabilizadas pela manutenção do relacionamento, né? Você dando atenção ao homem, e não é dupla, a coisa tem que fluir recíproca, né? O relacionamento é de dois, né? Cobra-se muito, historicamente, cobra-se muito das mulheres essa entrega, mas já estamos no momento onde, por todo o movimento feminista, a gente está chegando num momento onde nós trabalhamos fora e eles também agora precisam chegar mais para os filhos e cuidar mais também desse relacionamento, desenvolver sua própria inteligência emocional para fazer as coisas funcionarem.
É né? uma parceria, né, Priscila? O casamento hoje, ele é uma parceria. Hoje a mulher trabalha, né? Não fica dependendo. Então, essa cabeça do homem de que ele pode ter outras na rua, porque a mulher está cuidando do filho. Hoje isso mudou. Hoje a mulher também está na rua, hoje a mulher também está trabalhando. Assim como ele tem possibilidades de novos relacionamentos estando casado, a mulher também tem, né? Sim, Então, assim, hoje em dia o casamento ele tem que ser realmente uma parceria em tudo. É a parceria para lavar a louça, para fazer o mercado, para cuidar do filho, para pagar as contas. Hoje em dia é uma parceria, né? O não está funcionando a parceria, né? Tanto no material, que é, né? Pagar as contas, etc., quanto no emocional, algo ali tem que ser avaliado. Foi o que eu falei no início. Eu estou trazendo para você uma experiência minha, né? sim, Não é que todas as pessoas vão ter a mesma experiência que eu. Não. Tem sim, pessoas que não, são, realmente vão se separar porque o cara só faz besteira e bota a culpa, entendeu? Na mulher e chega uma hora que já sim, não há dá casos mais e e não tem casos. jeito, entendeu? Inclusive, relação tóxica, tem muitas também. Então, assim, as histórias são diferentes, mas, assim, considerando é, condições mais ou menos normais, assim, onde não, a relação não é tóxica, enfim. Existe também essa coisa de você. A parceria, ela precisa de muita força para funcionar, na verdade, né? Casamento não é. E aí entram as questões. Acho que uma visão muito romantizada que a gente tem quando casa, enfim. Pouco aprendemos sobre como nos relacionar de verdade, né? E casamento não é um eu quero de um com um eu quero de outro. Se ficar cada um olhando para o que individualmente cada um quer, não se chega no meio, que é o casal. Então, assim, eu ouvi uma vez de um. Ele era um cara de finanças, Gustavo Cerbasi. E ele falou uma coisa muito certa: o casamento são três pessoas, né? Eu, você e o nós. Então, tem três pessoas que precisam estar satisfeitas na relação. E aí, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes essa parceria a gente espera uma coisa meio automática. E não acontece uma parceria automaticamente. A parceria ela só acontece com muito empenho de ambas as partes. Uhum. E aí a separação, como como é que, como é que fica, na verdade? Às vezes a separação ela parece também uma porta da felicidade, porque você tem aquele rompante de cara. Beleza, agora acabou. Vai cada um pro seu lado, aquele monte de discussão. Só que quando você tem um filho no meio, não foi o teu caso, mas em geral, né, quando tem a traição ou quando um saiu, o outro não queria, enfim. Então, essas questões elas continuam rondando a separação. E, na verdade, acontece muito pouco, mas o ideal é que essa parceria ela seja, se não foi construída ao longo do casamento, que ela seja construída depois da separação, que é muito mais difícil, já que, né, já está todo mundo com uma mentalidade de cada um por si. Então, parcerias não são fáceis, nunca foram, nem de trabalho, nem de vida pessoal, né? Qualquer relação íntima é difícil. E nesse momento da separação, então, acaba ficando ainda mais pesado pelo turbilhão de emoções negativas que acabam rondando a nossa cabeça. E é aquela coisa, emoção muito forte. Quando a gente está com muita emoção, a razão ela diminui. E, E a gente acaba agindo com base em emoção. E toda vez que a gente age com base em emoções fortes, a chance da gente tomar decisões assertivas são mínimas. São mínimas. Porque a gente não está avaliando né, o contexto como um todo. Então,
Nesse sentido, o coaching eu vejo como uma ferramenta muito poderosa, justamente porque ele vai ajudar a trazer a razão um pouco de volta, uma moderação nessa emoção que está lá muito alta, ao mesmo tempo que as terapias, né, a psicologia, tem outras formas de terapia também, mas faço terapia já há muitos anos, né? Mas durante o momento da separação, foi um momento onde eu retomei a minha, eu tinha interrompido. E também foi um lugar onde eu podia finalmente também colocar aquilo para fora e me organizar mentalmente para que eu não fosse dominada por aquilo a ponto de comprometer a nova fase da vida que eu estava vivendo. Porque, em resumo, o que acontece? Não existe essa coisa de vida profissional, vida pessoal. Vida é vida, né? E dificilmente, quando um lado da sua vida está uma merda, dificilmente você senta para trabalhar, o que acontece? Não vai. Não vai. Então, assim, às vezes a gente tem também, e muitas vezes as pessoas saem também na separação, às vezes ela envolve uma queda de padrão de vida, porque agora são duas casas, dois tudo, né? Então a gente sai com foco também muito na grana, no trabalho, só que a verdade é que se a gente não arrumar a casa primeiro, o trabalho também não vai rolar, né? Então... a tal da inteligência emocional que você falou lá no início da nossa conversa, né? O que eu vejo? Eu vejo que o autoconhecimento é fundamental. Você tem que se conhecer e tem que conhecer o outro, né? E outra coisa que eu procuro fazer, não só questão de relacionamento, mas na vida mesmo, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem como mudar. Aconteceram. Então, não adianta espernear. Tem que buscar a solução, né? Sim. Mas vai ter que ter um momento do esperneio? Vai. Mas esperneia ali, né? O nosso amigo Regis, lá da nossa comunidade de coaches, ele fala muito isso. Esperneia 24 horas e para, né? E foca na solução. É realmente muito difícil. Você fica com uma criança, o teu parceiro te traiu e aí você tem que colocar a comida no prato daquela criança. Às vezes você não trabalha, não foi o meu caso, graças a Deus, mas às vezes você não trabalha e a pessoa não dá a pensão e você precisa da pensão. É realmente muito complicado. Mas o que eu posso falar numa hora dessas? Que quanto mais você se desestabiliza, pior fica a situação. Tanto para você quanto para a criança. Uhum. E quanto mais você coloca o outro na parede com raiva e pior fica. Porque aí ele também diz, agora que você quer, não vou te dar. Entendeu? Porque muitas vezes a cabeça do outro eu não vou te dar dinheiro, não, meu amigo. O dinheiro não é para mim, o dinheiro é para a criança. Eu não preciso do dinheiro, o dinheiro é para a criança. E aí fica, né, aquela confusão. Então, assim, o que é importante nessa hora? Parar, né? Respirar. E, assim, esse problema existe. Eu estou com muita raiva. Com raiva eu vou resolver? Não vou. Né? Tem uma linha de pensamento que você pode transformar a raiva em ira, e a ira te dá força para lutar pelo que você quer, sem botar os pés pelas mãos. Que a ira é diferente da raiva. Então, a ira faz você juntar força e lutar por aquilo que você quer. Então, a ira pode te dar força para procurar uma análise, a ira pode te dar força para procurar um amigo, entendeu? Nem sabia dessa diferença, não, de raiva e de ira. Eu via só como raiva e, assim, eu entendo que todas as emoções negativas, elas têm sua função, né? A raiva me ajudou a sair emocionalmente do casamento. Porque o que aconteceu para mim, como você falou, assim, era uma coisa que eu não estava preparado, eu não estava esperando. Então ele foi e enquanto você
não sente a raiva, você permanece conectada com aquele indivíduo que foi, chorando e querendo que ele volte. E acaba Então, a raiva, ela é necessária também, porque ela te desvincula de uma certa forma. Ela te dá esse impulso, né? Que você está falando, a raiva ou a ira vai dar esse impulso para você sair da situação. Embora, é o que você falou, raiva por muito tempo, nenhum sentimento muito forte por muito tempo, né? Se você sente a raiva por muito tempo, isso também quer dizer que você, na verdade, você não se desconectou da pessoa, E você né? se consome. E você se Fora consome. isso. Porque, Fora na o consumo. verdade, a tua raiva do outro, ela vai fazer mal para você, porque o outro está vivendo a vida dele. Sim, Né? às vezes faz mal para o outro também. Geralmente faz mal para os dois, porque na separação, um conhece muito bem o outro também. Eles conviveram, um sabe os pontos fracos do outro. Então, assim, sabe ir no ponto, sabe? Sabe? Então, às vezes, a raiva ela faz mal para as duas partes. Isso foi uma das coisas também que eu estava querendo conversar aqui na live hoje, como é que você conduz essa relação depois? Como é que você transforma uma relação de casamento que não deu certo numa relação parental que pode dar certo, né? Ela precisa mudar, porque do jeito que estava no casamento, se ela persiste depois da separação, não funciona. Então tem que haver uma... É como se a gente tivesse que trocar um chip. E Olha, estabelecer novos limites para se relacionar com aquela pessoa. olha, Então, no primeiro momento... Literalmente é trocar o chip. Continua aí. Continua, fecha o teu Falando, raciocínio. no primeiro momento, o que eu recomendo como um começo de troca de chip. Então, por exemplo, o contato precisa ser limitado. Porque se você está morrendo de raiva do indivíduo e você vê toda hora, você está toda hora aquela emoção, né? Se você às vezes não tem que ver toda hora, mas acaba em troca de mensagem por causa da criança, enfim. Como os dois ainda estão vinculados, o contato tende a ser maior do que o necessário nesse primeiro momento. Então, assim, suspender todas as formas de contato possível e estabelecer a mais distante possível, por exemplo, para mim, funcionou bem o e-mail no primeiro momento. Então, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só falava por e-mail. Até que a emoção pudesse dar uma acalmada para passar para outras formas de contato. Então, o e-mail foi uma outra estratégia, se possível, nem sempre é possível. Para mim não foi possível. Ter um intermediário para entregar a criança. Eu acho bem interessante também para evitar esse contato que perpetua esse mal-estar. Uma outra... ia falar outra alternativa e esqueci. Qualquer coisa que te bote de novo numa frente de combate precisa ser evitado. Ia falar do treino. Que, como a gente sabe muito bem, a gente está com dor. E a gente sabe... geralmente, quando a gente está com muita dor, a gente ataca, né? Para se defender, a defesa é o ataque. Então, vira um jogo onde os dois estão dominados por fortes emoções e ninguém abaixa a guarda. Acaba que é uma retirada de chip colocada de outro. Um cutucando o outro. E aí, como é que acaba isso? Quando alguém consegue começar a baixar a guarda. Quando alguém consegue, um dos dois, pelo menos. Então, uma estratégia que é bem interessante também é treinar a cordialidade forçada. Então, eu, por exemplo, quando ia escrever os e-mails, eu sentava, escrevia e olhava e falava, tô espetando. Deletava, escrevia de novo,
Vê de novo. Tá ruim aqui. E aí, assim, eu escrevia 4, 5 vezes um e-mail para ter certeza de que eu não estava, de que o e-mail estava minimamente cordial. Isso Foco na depois eu mandava. solução. Você não vai escrever um e-mail para solucionar um problema. Não é para cutucar ninguém, é para solucionar um problema. Então, o e-mail tem que ser com foco na solução do que você vai, ou no pedido, Com ou na certeza. solução do problema. Mas aí que tá. O problema qual é? É fazer isso morrendo de raiva. Porque Não, quando você tá morrendo de raiva, você quer ferir, né? por isso que você tem que Então, literalmente trocar o chip. é por isso que eu tô falando. Assim, no Trocar início, o chip. forçado é forçado mesmo. Até que aquela forma de escrever, ela vai se tornando um novo hábito. E aí você vai conseguindo, de fato, trocar o chip. Assim, é o começo, né? Não é um processo. Isso que eu estou dizendo aqui é só uma forma de começar, né, essa troca de chip. Mas essa relação ela vai precisar de vários ajustes para poder funcionar bem. Então, assuntos que eram tratados, assuntos que foram problema dentro do casamento, eles não precisam ser discutidos depois da Nem separação. E muitas deve. vezes é fácil, mas a conversa tende a transitar para o passado. Então, assim, a gente também ter essa consciência e cortar a conversa quando ela entra para momentos que não tem mais a ver com o que está sendo discutido agora. E se você também traz alguma angústia, sai das redes sociais da pessoa, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas que se Assim, separam e aí fica na rede social do outro. Ah, ele saiu não sei quanto. Gente, não, nossa, esse aí é um tiro no pé total. desliga, entendeu? É fato Tudo, tudo, consumado, tudo. a pessoa não tá mais com você. Você tem uma vida inteira pela frente, entendeu? Se Com, conheça, conheça suas forças e, ó, deixa pra lá, deixa. com É certeza. difícil, Priscila. Eu sei que é difícil, né? Mas é o que eu posso dizer que eu acho que funciona melhor, entendeu? Entendi. Se conheça, entendeu? Não espete. Faz como você falar, mas eu tô com uma raiva danada, eu tô escrevendo. Isso aí, escreve, lê de novo, entendeu? Pede alguém para ler, Estou entendeu? falando porque foi forçado. Antes de Foi mandar. Sai forçado. das redes sociais da pessoa. Assim, eu vivi dois tipos de relação. Por exemplo, o meu filho tinha que ir na casa do pai, né? Que casou de novo com outra pessoa e que teve outro filho. Então, todas as vezes que ele ia na casa do pai, que a gente não tinha essa. Como agora, que passa o final de semana, ou passa uma semana com um, uma semana com outro. Na verdade, o meu filho ele sempre ficou comigo. E Sei, como os horários do Marcos eram muito. São muito flexíveis, sempre foram muito flexíveis, ele ia da tarde na casa da minha mãe, ficava com ele. Então, assim, não tinha nada assim muito fixo, seu dia é tanto. Porque eu trabalhava sei, em escritório, então eu estava presa dentro do escritório naquele horário. Você está me ouvindo, sei. Camila? Tô sim, é porque eu tenho um negócio aqui que fecha automaticamente, era para eu ter Não, eu pensei tirado que e fosse a minha tirei. internet que Desculpa. estivesse ruim. Não, é aqui. Então, ele tinha muita flexibilidade com a criança. Ele via quando ele queria. Mas já comigo, não. Comigo, para ele ir para casa do pai, a gente marcava que era para ele poder ir, para eu poder me organizar. Então, assim, quando ele voltava, eu só fazia perguntas para ele em relação a ele. E não em relação ao pai e o casamento novo. Entendeu? Sim. Então, é a separação de fato. Você não tem mais nada a ver com o que está acontecendo lá naquele momento. E então, o passado ficar lá no passado e trocar o chip, Eu não né? quero saber se ele deu presente para ela e não deu para mim. Ah, mas ele estava junto comigo, não deu presente. Não interessa o relacionamento novo da pessoa. Interessa como seu filho está sendo tratado na casa dessa pessoa. Essa nova mulher que ele arrumou, como ela está tratando o seu filho? Isso me interessa. Porque eu não Com quero meu filho certeza. maltratado, né? Com Isso me certeza. interessa. Então, eu vou perguntar pro meu filho, né? Se o
meu filho falar alguma coisa que eu tiver algum insight ou alguma coisa tá ruim aqui, eu vou procurar ele e vou falar, olha, procura ver o que está acontecendo aqui, porque ele está me trazendo essa questão. Mas aonde foi, se gastou dinheiro, se não gastou dinheiro, não aumentou minha pensão, mas deu não sei o que para ela. Esquece. É outro Mas, Ana, relacionamento. Você tem muitas vezes também, o que acontece? A própria, assim, como você está falando, o que interessa é que esteja funcionando bem, que a criança esteja se sentindo bem. Mas tem um outro lado, que é o nosso lado, vamos dizer, a parte emocional. E essa é a parte difícil. Ver o seu filho falar, porque às vezes a outra pessoa que está lá como madrasta, às vezes era a amante, né? E aí você vai ter que ver o seu filho conviver com a amante, você vai ter que ver o seu filho voltar para casa falando bem da amante, sabe? Por isso que é uma troca de chip. Então, é uma troca forçada, É uma porque troca de chip. não é uma coisa. Você por um lado, você consegue, vamos dizer assim, bem trabalhada na inteligência emocional, ouvir isso e falar, cara, dói, mas pelo menos ele tá bem, tá tudo certo, Meu foco é sabe? meu O filho tá filho. É feliz. isso aí. Mas acontece de entornar o caldo também, porque é uma dor muito grande. É mesmo você saber, você viver um negócio desse. E por isso que, podendo ter apoio, o ideal é que a gente sempre tenha. Porque É emoções, muito difícil muitas vezes, sozinho. elas, Muito difícil. elas tomam uma proporção que a gente se, né, desregula e perde um pouco, o racional fica diminuído. Então, é muito importante ter essa visão de que. E eu te falo, Pri, assim, quando a situação está muito assim pesada, né, de você não conseguir falar e a raiva é muito grande, como você falou, poxa, mas agora meu filho chegou em casa falando da fulana, eu sei que foi por causa da fulana que ele saiu de casa, etc. Você tem que começar a se autoconhecer. Até que ponto aquela emoção que você está sentindo, aquela raiva que você está ainda sentindo, até onde isso não vai afetar seu filho também, né? Sim, com E ele é o certeza. mais importante. Então, por isso que, assim, é você se autoconhecer como? Conversando com um amigo, pede a opinião de um amigo, ou então procura um psicólogo para conversar. Não, mas eu Então, estou muito ruim, procura um psiquiatra. Mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Um coach pode te ajudar. então, Ana, eu vou te falar que assim, a questão do amigo eu também tenho um pouco de medo, tá? Porque às vezes o amigo, dependendo do amigo, ele bota uma lenha na fogueira que só Jesus dá causa. Mas assim, É, a, é, é, a ajuda profissional, nesses casos Quando eu onde o falo, filho pode ser quando, impactado, quando a eu falo ajuda amigo, profissional eu lógico, acho né? muito Não é bom. aquele amigo que vai dizer isso mesmo. Não, não é. Não é isso, não. É que é meio perigoso, sabe? Mas é isso, cara. Procura um psicólogo ou algum outro tipo de terapia. Poxa, mas eu não tô nem dormindo, você está me consumindo. Procura um psiquiatra. De repente você está precisando realmente regular algum neurotransmissor realmente que está não funcionando bem naquele momento, né? E às E dá um vezes, novo Ana, foco para a tua vida também. Porque de aí é que eu repente você está ia com um falar. foco só numa coisa, entendeu? E O o coach coaching nessa entra hora te muito nesse ajuda. lugar. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela tá vivendo dentro de emoções que aconteceram sim, que foram fortes sim, mas o tempo passou, ela não conseguiu processar aquilo adequadamente e a pessoa acaba vivendo um, como se fosse no passado mesmo, preso no passado, Sim, mesmo o tempo já tendo passado, sim. né, um pouco. Então, assim, o coaching, eu acho muito, muito interessante, assim, a função do coaching nesse momento da separação, porque ele consegue fazer, beleza, aconteceu, deu essa merda toda que eu não queria, mas Estamos e no agora? ponto A, qual será o ponto B? E agora?
Agora, vamos olhar um pouquinho mais pra frente, em vez de ficar aqui só nessa sofrência. Não tô falando que, assim, né, emoções são necessárias, a gente precisa sentir. Ninguém aqui está em tempos de rede social e acaba que, né, fica muito essa coisa da felicidade toda hora. Então, assim, a vida é feita de momentos tristes, precisamos e vamos sofrer em alguns momentos, sim. E sofrimento e tristeza fazem a gente valorizar a felicidade. Sem eles, não teríamos nenhuma percepção de bem-estar e felicidade. Sim. Então, assim, faz parte e é preciso sentir. Mas, se você não está conseguindo processar o suficiente para restabelecer essa relação parental, né, depois da separação, e se isso começa a virar um martírio na vida, se isso te impede de trabalhar, se isso está afetando a qualidade de vida do seu filho, né, você está ouvindo ele reclamar, às vezes está culpando um, culpando o outro pela separação, então é hora de ver o que está acontecendo, procurar ajuda profissional, e, enfim, de terapias, coaching, o que for. O coaching a gente faz só uma parte, né? A gente é uma ferramenta para a gente fazer a vida voltar a funcionar, mas não é terapia, é diferente de tratamento terapêutico, com psiquiatra, ou com psicologia. Então, se for o caso também de a gente identificar algum transtorno, como coaches, a gente vai sempre orientar a pessoa a procurar o tratamento, direcionar para o profissional adequado, né? Mas é muito importante a gente realmente identificar quando alguma coisa está se perpetuando de uma forma que não está legal na nossa vida. E a última coisa que pode ajudar, Pri, nessa questão que eu falo tanto, que é do autoconhecimento, através de um perfil comportamental. Você vai ver qual é o teu perfil, por que você está agindo ainda daquela forma, o que você pode fazer, né, dentro das estratégias. São os seus sabotadores, né? Sim. O que pode estar te sabotando a não sair desse lugar que você ainda não saiu, né? Sim. O que pode te ajudar a impulsionar? Mas eu quero fazer isso, mas não tenho forças. Não é força porque está deprimido, tá, gente? Depressão é uma coisa, né? Estar se sentindo sem vontade não é uma depressão. Então, de repente, você precisa só de um estímulo. Tá, o que você quer fazer? Vamos olhar juntos, né? Qual seria o próximo passo? Só para a gente também colocar assim, que a gente acaba usando termos que eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas sabotadores a gente entende como são comportamentos que a gente cria a gente mesmo desde cedo na nossa vida, ainda crianças às vezes, e são comportamentos que eles têm o intuito de nos proteger, mas muitas vezes eles nos impedem de evoluir e de crescer e de interagir melhor com as pessoas, de conquistar melhores trabalhos, justamente porque são comportamentos que eles, para nos proteger, a gente continua repetindo eles, mas eles nos limitam. Então, descobrir que comportamentos são esses que nos fazem repetir os mesmos erros e que nos levam às mesmas situações na vida, sem que a gente perceba, às vezes a gente percebe, às vezes não, é essencial para a gente conseguir caminhar nessa jornada, né? Chave, né, Pri? Exatamente. Virar a chave. Eu queria ver com você só a questão dos filhos. Aí falando mais um pouco da parte da psicologia, como que você orienta, ou que orientações você acha importante a gente deixar aqui para pessoas que estejam passando pela separação e que estejam aí um pouco às voltas sobre como colocar isso para os filhos, né? O que dizer, como dizer, quando dizer, enfim, dá uma luzinha aí pra gente. É uma resposta difícil, né, Pri? Porque assim, cada família é uma família, cada situação é uma situação, cada separação é uma separação, né? Mas o que eu sempre falo, assim, que o foco é a criança. O foco não é você nem o seu ex, é a criança. Então, tudo tem que ser passado para a criança. A verdade tem que ser passada para a criança de uma forma que ela entenda essa verdade, na linguagem dela, e sem que essa verdade fira a imagem de um ou de outro. Essa é a parte mais difícil. Porque
se você ferir a imagem do pai dela, pode trazer um problema sério para ela no futuro. Porque, na verdade, ele é o seu ex-marido, mas ele é o pai dela. E a mesma coisa a mãe. É a mãe dela, né? Então, assim, seria isso. Você... seria uma verdade com açúcar, talvez, né? Você conta a verdade, mas você não precisa entrar em todos os detalhes do acontecimento. E tem uma coisa muito importante que acontecia comigo, porque o Matheus, mais velhinho, acho que ele tinha uns 2 aninhos, eu fiz uma pós-graduação. E aí eu pedi ao pai dele que ficasse no meu apartamento, pegasse ele da minha mãe, levasse para o meu apartamento, ficasse com ele lá até eu chegar, porque era depois do trabalho, eu chegava de noite. Então, às vezes, sempre que eu chegava, Marcos já tá legal e ia embora, né? Eu deixava sempre uma chave da minha mãe, que era para ele usar nesses dias. E aí teve uma vez que ele chegou e a gente ficou conversando ali. E ele não tinha dormido ainda, estava acordado. E às vezes acontecia de eu chegar, ele ainda tá acordado, o pai estava ali brincando com ele. E aí eu cheguei, a gente ficou conversando, ele chegou no pai, botou a mão assim no joelho do pai e falou: pai, minha mãe já chegou, você já pode ir embora. Ou seja, a cabecinha dele ele já tinha certinho. Papai só tá aqui até tantas horas que depois a mamãe chega. Então, é assim, o que eu sempre tentei fazer para mim foi, eu não mudo o outro. Muitas vezes a gente até acaba casando, achando que o outro vai mudar depois e o outro não vai mudar. Ele não vai mudar, né? Então, assim, a gente tem que fazer um processo seletivo melhor para ver com quem a gente vai se relacionar. Ah, não, mas quando eu o conheci não era assim. Pode ser, mas às vezes não. Tem muita gente que casa e tem problemas sérios depois e já sabia que o histórico daquela pessoa era aquele e acabou que a emoção falou mais alto e acabou casando e acabou transformando naquilo, né? Então, assim, melhorar o nosso processo seletivo, até para os novos que vão entrar na nossa casa, porque eu me separei, eu era muito nova, eu tinha uma criança, então eu tive outro relacionamento depois. E quem vai ser essa pessoa que eu vou botar dentro da minha casa para conviver com o meu filho ou com a minha filha? Sim. Né? Então, acho que depois que a gente tem filho, acaba que tudo meio que gira em torno deles, principalmente quando são pequenos, né? Então, ter essa atenção. Não fale mal nunca falei mal do pai dele na frente dele. Lógico que a gente tinha as nossas discussões ou desentendimentos de uma coisa e outra. Somos normais. Temos com os irmãos, temos com o pai, temos com mãe. Vamos ter com o marido também. Né? Exatamente. Mas não levar um ranço para essa criança. Entendeu? Porque às vezes você acha que você está fazendo bem e essa criança vai para a casa do pai e lá não tem esse baixo astral e ela acaba não querendo voltar para sua casa. Então, essa coisa do filho, de como contar, você está falando assim, na verdade, com açúcar, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Só o cuidado que eu acho que a gente, assim, vale a pena a gente trazer a luz aqui também, é que os detalhes, como você falou, assim, os motivos, a criança não precisa saber. O que ela precisa saber é que o casal identificou que não está feliz mais junto e que vai ser melhor levar uma vida separada, né? Isso mesmo que você não tenha concordado com a separação, precisa ser passado dessa forma. Não pode ser o seu pai não quer mais ficar. Papai e mamãe vão, né? Vai ser melhor para papai e mamãe e para você. Papai continua sendo seu papai e mamãe continua sendo sua mamãe. Isso, eu digo só porque se você fala a verdade, às vezes você não queria sair do casamento, mas se você fala a verdade com todas as letras, né? A criança, ela acaba culpando a pessoa que pediu para sair, por exemplo. Se ela não consegue. Você fala verdade, você fala verdade com açúcar. Você não precisa entrar no detalhe. Estou esclarecendo isso. Que basta dizer que aquele casal não é mais feliz junto e que, se continuar junto, a infelicidade vai ser transmitida
para a própria criança, né? E papai sempre será papai e mamãe sempre será mamãe. Isso é muito importante, isso. porque às vezes a criança acha que o pai está saindo de perto, vai deixar de ser pai. Mas aí entra uma situação delicada também, eu acho, Ana, porque assim, às vezes a gente não sabe mesmo. Geralmente quem fica com a criança é a mãe. E às vezes a gente não sabe o que vai acontecer com o pai depois. Vira um ponto de interrogação. Vai ser pai. Se o pai vai estar presente ou não vai estar presente. Pois é, eu penso assim, formas. Se ele vai estar presente ou não, se ele vai dar atenção ou não, ele é o pai. E é esse que ela tem. Sim, com certeza. É só com isso. Com certeza. Eu tô falando porque às vezes, assim, as mães se veem também um pouco. Eu me vi assim. Mãe. Né? Ele tá saindo e agora? Eu posso falar da minha parte. Eu não posso garantir a parte do outro. A parte do outro, ela vai ver com o passar do tempo. E vai ver, Pri. É isso que acontece. A criança vai crescendo e vai vendo. Poxa, meu pai poderia ter vindo aqui e não veio. Entendeu? E a importância da gente preservar a imagem, né, que eu acho legal também colocar pai e mãe são guias. A criança enxerga o pai e mãe como guias, né? E aí, quando um dos dois fala mal, denegrindo a imagem do outro, o que a criança, na cabeça dela, constrói é que aquele guia não é mais confiável. Então, aquilo gera uma crise na criança de como se ela não pudesse mais contar com aquele pai, aquela mãe, né? Então, no nosso caso aqui, com aquele pai. E isso, para ela, é como se ela tivesse, como o pai vai precisar estar junto, quando ela estiver com ele, ela não vai se sentir segura, né? Sim. Ela vai se sentir num barco à deriva. Se ela tiver com um guia que ela não pode confiar, ela se sente um barco à deriva. Ela não se sente protegida, ela se sente com medo. E causa aí uma insegurança para esta criança na fase adulta. Sim, que carrega a vida toda, né? Então, assim, realmente é um assunto muito delicado. E eu acho que também valia a pena a gente encerrar colocando essa luz. É muito importante, independente do que o pai tenha feito, independente do que a mãe tenha feito, que a criança seja preservada dos acontecimentos. Claro, eu não estou falando que ela não vai saber nunca. Ela vai crescer e o dia que ela tiver maturidade, ela mesma espontaneamente vai contar, você vai contar, mas a criança precisa ter maturidade para entender o que aconteceu. Esse momento não é a infância, né? Então, isso. É ter a clareza de que você, enquanto mãe, enquanto pai, tem uma responsabilidade muito grande com aquele fruto que vocês colocaram neste planeta. Então, por mais que esteja com raiva ou sem raiva, aquele frutinho ali, ele não tem que estar envolvido na picuinha do casal. E o casal tem que ter discernimento, tem que respirar fundo. Isso é um trabalho que não é fácil, mas que tem que ser feito, porque aquela criança vai depender. Vai precisar de dinheiro, aquela criança tem que ser educada, tem escola, tem o dia de passar de uma família, uma passar na outra. Ou seja, eu acho que assim, o foco é realmente aquele serzinho, né, que está ali abaixo da gente, né? É essa a construção que eu vejo. E assim, nunca esquecer também que assim, o foco é a criança, né? Mas você tem vida também. Então, assim, não se deixe consumir por aquele relacionamento que passou, sabe? E ficar com essa angústia. Você ainda tem uma vida pela frente, né? Então, assim, eu gosto de falar assim, a criança ela precisa ser preservada, mas eu gosto de falar que assim, a felicidade da criança acaba sendo uma consequência da felicidade dos pais. Sim. Então, na verdade, eu preciso cuidar de mim. Você, isso aí. Primeiro por mim, porque independente de qualquer coisa que você está falando, eu tenho uma vida pela frente. Eu não quero viver os meus próximos anos me lamentando de uma coisa que me aconteceu, né? Eu tenho vida, eu mereço viver. Então, para mim, essa é a principal mensagem. Proteger a criança sempre. Mas antes da criança, a gente tem uma vida zelada. Exatamente. E a criança vai ser uma consequência. Né? Cuidar bem da criança, se eu estou bem, vai ser uma consequência para ela. Né?
Então, Ana, É um muito case de obrigada. sucesso. Exatamente. Gratidão por estar aqui compartilhando as Nada. experiências e colocando um pouquinho da parte profissional. E é isso. Espero que todo mundo tenha curtido. Vi um pessoal aqui passando. Mas eu não dou conta, gente. Assim, eu tô focada na Ana aqui nos assuntos. Eu não dou conta desse negócio de ficar lendo quem entrou, quem saiu. Eu vi algumas pessoas aqui Não, conhecidas. qualquer Agradeço a coisa presença de depois todo deixa algum mundo. comentário, ou se quiser fazer depois alguma pergunta, deixa no Isso, próprio pode mandar no Instagram e a direct gente pra gente responde. mesmo. Isso aí. Gente, fiquem com Deus. Beijo, boa noite. Tchau, Ana. Tchau.